João ouviu a batida na porta e, ao abrir, deparou-se com Miguel, o vizinho do andar de cima, segurando um laptop antigo com as mãos trêmulas. Desculpa incomodar, rapaz, mas o meu Wi-Fi parou de funcionar e eu não entendo nada disso, disse Miguel, com um sorriso forçado que não chegava aos olhos. Mas quando João entrou no apartamento dele para ajudar, encontrou não só cabos emaranhados, mas uma carta aberta sobre a mesa, revelando que Miguel havia sido demitido por suspeitas de conduta inadequada no trabalho, algo relacionado a mensagens trocadas com o homem. João piscou, tentando processar o que via. Ele era um programador de 25 anos, vivendo sozinho em um prédio antigo no bairro Alto de Lisboa, onde o sol da tarde filtrava pelas janelas estreitas. Tinha-se mudado para lá há 2 anos, fugindo da pressão da família conservadora em Porto, que ainda esperava que ele se casasse com uma boa moça católica. Gay desde a adolescência, João mantinha sua vida pessoal em segredo, focando no trabalho remoto e em noites solitárias com livros e séries. Miguel, por outro lado, era uma figura familiar no prédio, um homem de 53 anos, viúvo há 5 anos, com 2 filhos adultos que raramente visitavam. Ele trabalhava como contador em uma firma local, sempre educado, mas distante. Enquanto configurava a rede, João não pôde ignorar a carta. Sr. Oliveira, lamentamos informar que, após a investigação interna, sua demissão é imediata devido a violações do Código de Ética, lia-se no papel amassado. Miguel notou o olhar de João e corou, pegando a carta rapidamente. Complicações no emprego. Nada que um jovem como você precise se preocupar. Mas João, curioso e empático, perguntou, quer falar sobre isso? Às vezes, desabafar ajuda. Miguel hesitou, sentando-se na cadeira velha da cozinha, e começou a falar. Contou sobre sua esposa falecida, Maria, com quem fora casado por 25 anos, e como, após a morte dela, sentiu um vazio que o levou a questionar tudo. Eu sempre fui o provedor, o pai de família. Mas ultimamente, tenho-me sentido atraído por homens. Foi uma troca de mensagens inocente no trabalho, mas alguém descobriu. João sentiu um choque elétrico percorrer seu corpo. Ele próprio lutava com isso diariamente, o medo de ser descoberto, as noites em que viajava para bares gays em zonas discretas de Lisboa, sempre atento aos olhares julgadores. Eu entendo mais do que você imagina, murmurou João, surpreendendo a si mesmo. Miguel ergueu os olhos, surpreso, e pela primeira vez, eles realmente se viram. A conversa fluiu como um rio represado, horas se passando enquanto compartilhavam histórias. Miguel admitiu que sua atração por homens era algo reprimido desde a juventude, sufocado pela sociedade portuguesa dos anos 70, onde a ditadura e a igreja ditavam normas rígidas. Eu me casei para ser normal, mas agora, aos 53, o que sobra? Meus filhos me veem como um herói, mas se souberem. João ouviu, o coração apertado. Ele pensou em sua mãe, devota católica, que ligava toda a semana perguntando sobre namoradas. E se eu te disser que vivo o mesmo? Que escondo quem sou para não decepcionar ninguém? A confissão os uniu em um silêncio cúmplice. Quando João se despediu, Miguel apertou sua mão por mais tempo do que o necessário. Obrigado por ouvir, João. Talvez possamos conversar mais. Naquela noite, João deitou na cama, o mente girando. Era perigoso se envolver com alguém tão mais velho, tão enraizado em uma vida heteronormativa. Mas algo nele ansiava por conexão verdadeira. Nos dias seguintes, as interações aumentaram. Miguel batia na porta com pretextos, um chá, uma dúvida sobre o celular. João, inicialmente relutante, se via abrindo-se. Eles passeavam pelo mirador da Senhora do Monte, olhando o Tejo reluzente, discutindo livros e filmes. Miguel revelou mais, sua demissão o deixara endividado, e ele lutava para não contar aos filhos, Pedro e Ana, que moravam em Coimbra. Eles pensam que sou forte, mas estou quebrado. João, por sua vez, compartilhou sobre o bullying na escola, a terapia secreta. A atração crescia, sutil, em olhares prolongados e toques acidentais. Mas o conflito interno de João começou a ferver. Ele sabia que Miguel ainda usava a aliança de casamento, um símbolo de lealdade passada. E se isso for só uma fase para ele? E se eu me machucar, pensou, enquanto via Miguel sorrir de um jeito que iluminava seu rosto envelhecido. Uma noite, durante um jantar improvisado, Miguel confessou, você me faz sentir vivo de novo, João. Mas eu tenho medo do que isso significa. João sentiu o peito apertar. Era o início de algo, mas também de uma tempestade. A tensão social se insinuou. No prédio, vizinhos fofocavam sobre as visitas frequentes.
O que um jovem faz tanto tempo com o velho viúvo, ouvia João em sussurros. Ele ignorava, mas o peso crescia. Miguel, desempregado, passava dias em casa, questionando sua identidade. Eu traí Maria. Meus filhos me odiarão. As noites de insônia o consumiam. João, vendo isso, tentava apoiar, mas sua própria família ligava mais, pressionando por visitas. Quando vais trazer uma namorada, filho? Perguntava a mãe. Em uma tarde chuvosa, Miguel recebeu uma ligação de Pedro. Pai, ouvi rumores no trabalho antigo. O que aconteceu? Miguel mentiu, mas o pânico o dominou. Ele procurou João, chorando. Eu não aguento mais esconder. João o abraçou, o primeiro contato físico real, e ali, no apartamento escuro, eles se beijaram pela primeira vez, um beijo hesitante, cheio de anos de repressão. Mas o aftermath foi amargo, Miguel se afastou, culpado. Isso é errado. Eu tenho uma família. João saiu atordoado, o coração partido. Ele questionava sua escolha, valer a pena arriscar tudo por alguém que poderia recuar. A sociedade portuguesa, apesar dos avanços pós-revolução dos cravos, ainda carregava estigmas, especialmente para gerações mais velhas. João sentiu a solidão voltar, mais pesada. Dias após o beijo, João evitou Miguel, mergulhando no trabalho. Seu apartamento parecia menor, e quando com memórias. Ele codificava sites para clientes, mas sua mente vagava para o vizinho. Por que me envolvi? Ele é casado com o passado, pensou, deletando mensagens não enviadas. Miguel, por sua vez, lutava com a culpa. Ele olhava fotos antigas de Maria, os filhos pequenos, e se perguntava se sua atração era uma traição. Eu jurei amor eterno na igreja. Isso anula tudo. Decidiu procurar emprego, enviando currículos, mas as rejeições vinham rápidas, idade e o escândalo o marcavam. Uma semana depois, eles se encontraram no elevador. Miguel murmurou, desculpa, João. Eu não sei o que fazer. João, magoado, respondeu, nem eu. Mas esconder não resolve. Eles combinaram um café no Chiado, onde turistas passeavam alheios. Sentados em uma esplanada, Miguel abriu-se mais. Quando jovem, em Faro, eu sentia isso, mas a ditadura nos moldava. Casei para sobreviver. João ouviu, empatizando. Eu nasci livre, mas a família me sufoca. Meu pai é militar reformado, odeia essas modernices. A conversa os reconectou, mas trouxe dilemas. Miguel revelou que Pedro planejava visitá-lo. Se ele souber, perco meu filho. João sugeriu terapia, mas Miguel resistiu, homens da minha idade não falam disso. A atração persistia, em olhares e risos compartilhados. Eles começaram a se ver secretamente, passeios noturnos pelo Alfama, fados e quando. João sentia esperança, mas o medo crescia. E se formos vistos? O conflito familiar de João explodiu quando sua mãe ligou. Vem para Porto no fim de semana. Tua tia arranjou uma moça para ti. João recusou, mentindo sobre trabalho. Mas a pressão o corroía. Ele confidenciou a Miguel, que aconselhou, diz a verdade um dia. Eu nunca disse, e olha onde estou. Mas Miguel próprio hesitava. Ele recebeu uma oferta de emprego em Braga, longe de Lisboa. Talvez seja melhor ir começar novo, sem complicações. João sentiu pânico. E nós? Miguel pausou, nós. Isso é real ou só solidão? A discussão azedou. João acusou, você usa o passado como escudo. Miguel rebateu, você é jovem, não entende o custo. Eles se separaram bravos, mas a dor unia. João chorou sozinho, questionando se valia lutar. Miguel, em casa, ligou para Ana. Filha, preciso de conselho. Mas não contou tudo, só sobre o desemprego. Ana ofereceu ajuda financeira, mas insistiu, pai, cuida-te. Mamãe gostaria que fosses feliz. As palavras o abalaram. Ele pensou em Maria, que sempre soube de sua luta interna. Decidiu confrontar João. Batendo na porta, Miguel disse, eu quero tentar. Mas devagar. João aceitou, aliviado. Eles passaram noites conversando, construindo confiança. Mas a sociedade interferiu, um vizinho, o Sr. Costa, viu juntos e comentou, cuidado, rapaz. Ele é viúvo, mas as aparências enganam.
João ignorou, mas o estigma pesava. Em Portugal, casamentos gays eram legais desde 2010, mas em círculos conservadores, o julgamento persistia. O alto veio quando Pedro chegou inesperado. Miguel, pego de surpresa, escondeu João no quarto. Pedro perguntou sobre o emprego, e Miguel mentiu novamente. Mas Pedro notou algo. Pai, estás diferente. Há alguém. Miguel negou, mas a mentira doeu. Após Pedro ir, Miguel desabou. Eu traí minha família por isso. João, ouvindo tudo, sentiu raiva. Você me esconde como um segredo sujo. A briga escalou, com acusações voando. Miguel defendeu, meus filhos vêm primeiro. João rebateu, e eu? Sou descartável. Saíram magoados, o relacionamento tremendo. João procurou amigos gays em um bar no Príncipe Real, desabafando. Ele me ama, mas o mundo não deixa. Os amigos alertaram, homens mais velhos vêm com bagagem. Protege-te. Miguel, sozinho, questionou sua escolha. Vale perder tudo por amor tardio. A ruptura durou semanas. João focou no trabalho, aceitando projetos extras para distrair. Ele viajou para Sintra em um fim de semana, caminhando pelos palácios, refletindo sobre sua vida. Porque me apaixono por quem não pode retribuir. Miguel, desempregado ainda, aceitou o emprego em Braga. É uma fuga, admitiu para si. Ele empacotava caixas, mas cada item evocava memórias, de Maria, dos filhos, e agora de João. Uma ligação mudou tudo. Ana telefonou, pai, Pedro me contou. Estás bem? Miguel, cansado de mentir, revelou parte, perdi o emprego por algo pessoal. Ana pressionou, e ele confessou, sou gay, filha. Sempre fui, mas escondi. Silêncio, então choro. Ana disse, pai, eu suspeitava. Mamãe sabia. Miguel negou, mas Ana apoiou, te amo do jeito que és. Mas conta para Pedro. O apoio de Ana deu coragem a Miguel. Ele procurou João, que relutava em abrir a porta. Vai embora, Miguel. Você escolheu. Mas Miguel insistiu, eu contei para Ana. Ela aceita. João, surpreso, deixou entrar. Eles conversaram horas, reconstruindo. Eu tenho medo, mas quero você, disse Miguel. João, tocado, perdoou. Eles recomeçaram, mais fortes. Mas o conflito social intensificou. No prédio, fofocas viraram confrontos. O Sr. Costa bateu na porta de João, isso é imoral. Pense nas crianças do prédio. João defendeu, nosso amor não machuca ninguém. Mas o incidente abalou Miguel. E se afetar meus filhos? Pedro, sabendo por Ana, ligou furioso, pai, como pôde? Depois da mamãe. Miguel explicou, mas Pedro desligou. João apoiou Miguel na crise. Eles foram a uma manifestação LGBT em Lisboa, vendo bandeiras arco-íris no Rossio. Veja, não estamos sozinhos, disse João. Miguel, hesitante, sentiu empoderamento. Mas internamente, lutava, traí minha fé católica. Ele rezava na sé de Lisboa, pedindo perdão. A pressão familiar de João piorou. Seus pais vieram visitar, inesperados. Filho, estamos preocupados. Vives sozinho demais. João escondeu vestígios de Miguel, mas a mãe notou, há cheiro de outro homem aqui. Ele mentiu, mas o stress o consumiu. Após irem, João desabou, não aguento mais esconder. Miguel sugeriu, conte para eles. Eu contei para Ana. Mas João temia rejeição. Meu pai me deserdaria. O dilema moral os dividia, verdade versus proteção. Eles discutiam noites, pesando custos. O clímax parcial veio quando Pedro confrontou Miguel pessoalmente. Você destruiu nossa família, gritou. Miguel chorou, eu amei sua mãe, mas isso é quem sou. Pedro saiu bravo, cortando contato. Miguel, devastado, questionou tudo, valeu a pena. João consolou, mas sentia o peso. Estamos pagando caro. Eles decidiram persistir, mas o dano estava feito. Com Pedro afastado, Miguel mergulhou em depressão. Ele recusou o emprego em Braga, ficando em Lisboa por João. Não posso te deixar, disse. Mas as noites eram longas, com insônia e remorso.
João, vendo isso, procurou ajuda, marcou terapia para ambos. Precisamos de apoio profissional. Miguel resistiu inicialmente, homens não choram, mas cedeu. Na terapia, no centro de Lisboa, Miguel explorou seu passado, repressão na juventude, casamento como escudo. O terapeuta questionou: você se culpa por ser autêntico agora? Miguel refletiu, liberando culpa. João, em sessões separadas, lidou com medo de rejeição familiar. Quero ser livre, mas o custo é alto. O relacionamento de Ipned, com momentos íntimos, jantares caseiros, viagens para o Alentejo, onde vinhedos dourados os inspiravam. Mas conflitos persistiam. João recebeu uma promoção, exigindo viagens. E se nos distanciarmos? Miguel, ainda desempregado, sentia insegurança: sou um fardo para ti. A sociedade atacou novamente. Um artigo local sobre escândalos em firmas mencionou Miguel anonimamente, revivendo o trauma. Vizinhos boicotavam, evitando-os no elevador. João confrontou o Sr. Costa: seu preconceito é o problema. Mas o isolamento crescia. O turning point veio quando João decidiu contar para os pais. Em uma visita a Porto, durante o jantar, ele disse: mãe, pai, sou gay. E estou com alguém. Silêncio chocante. O pai explodiu: isso é pecado. Saia daqui. A mãe chorou: como pudeste? João saiu destruído, voltando para Lisboa em lágrimas. Miguel o recebeu: sinto muito. Mas João questionou: valeu? Perdi minha família. Miguel, e quando sua dor, disse: eu perdi Pedro. Mas ganhamos nós mesmos. Eles se apoiaram, mas o dano era profundo. Ana visitou, trazendo esperança. Pedro vai superar. Dê tempo. Ela conheceu João, aprovando: você faz meu pai feliz. Isso fortaleceu Miguel, que encontrou um emprego freelance. Mas uma traição surgiu. Miguel, em pânico, contatou uma ex-colega, fingindo interesse heterossexual para limpar sua reputação. João descobriu mensagens: foi um erro. Furioso, João acusou: você me trai com mentiras. Miguel defendeu: era para nos proteger. A briga escalou, com João saindo, acabou. Sozinho, Miguel refletiu sobre escolhas. Eu machuquei quem amo. João, em um hotel, chorou, porque confiei. Dias de separação foram agonizantes. Miguel tentou reconquistar, deixando flores na porta de João. Perdoa-me. Eu errei por medo. João, magoado, ignorava. Ele focou no trabalho, mas o vazio consumia. Amigos aconselharam: ele tem bagagem demais. Avance. Miguel confrontou Pedro novamente, em Coimbra. Filho, eu sou gay. Aceita ou perca-me? Pedro, após discussão, abrandou: preciso de tempo, mas te amo. O progresso deu esperança a Miguel. Ele procurou João no Miradouro, onde se conheceram melhor. Eu parei de mentir. Quero nós, abertamente. João, tocado, confessou: eu também errei, pressionando rápido. Eles se reconciliaram, beijando sob o sol poente. Mas o preço foi pago: famílias fragmentadas, empregos instáveis, sociedade julgadora. Eles se mudaram para um apartamento novo no Porto Salvo, buscando paz. Miguel encontrou trabalho estável, João avançou na carreira. Eles participaram de grupos LGBT, ajudando outros. Anos passaram, com altos e baixos. Pedro reconectou, aceitando. Os pais de João amoleceram, com a mãe ligando ocasionalmente. Mas cicatrizes permaneciam. No fim, eles sentaram no Tejo, refletindo. Pagamos caro, mas ganhamos liberdade, disse Miguel. João sorriu: sim, mas foi certo. Foi correto priorizar o amor próprio sobre as expectativas sociais, mesmo que isso cause dor aos entes queridos.